A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Pronto, agora está gravando bonitinho. Hoje eu quero falar sobre algo que nós já estamos vivendo em parte, mas eu creio que a partir de hoje vamos ser todos estimulados a viver numa totalidade de igreja. Algumas pessoas pensam que nós somos igreja sozinhos, ou que nós somos o corpo de Cristo. Eu pergunto, quem aqui é o corpo de Cristo? Diga eu. Está todo mundo errado. Ninguém é corpo de Cristo aqui. Nós não somos o corpo de Cristo. Nós somos membros de um corpo. Ele é o cabeça. Eu sou uma unha do corpo de Jesus. Você talvez seja o coração do corpo de Jesus. O outro pode ser uma perna, um quadril. Nós juntos somos um corpo de Cristo. Individualmente somos membros de um corpo. Juntos somos o corpo chamado Igreja do Senhor. Amém ou amém? Alguém aqui é membro do corpo de Cristo? Diga eu. Agora. E o membro do corpo de Cristo faz parte de um corpo que tem um cabeça chamado Cristo, que nos ensinou como andar, como Ele espera que nós andássemos. Nem eu nem tu, todo mundo errou aqui. Nós andássemos. E eu vou dizer uma coisa, se você é crente em Cristo Jesus, Tito, oxe, quer pregar também? Se você é crente na pessoa de Jesus, e não ora, não jejua, e não medita e prega a palavra, eu vou lhe dizer, você é qualquer coisa, menos crente. Diga assim, misericórdia. E hoje vai acabar isso em nome de Jesus de uma vez por todas. Hoje vamos meditar sobre o poder do jejum, da oração e da palavra. Nesses últimos 3 meses nós estudamos profundamente sobre oração, profundamente sobre jejum, profundamente sobre o poder da palavra. Mas eu fiz um resumão para que todos nós, inclusive você que não pôde vir nos estudos, possa mais uma vez aprender e agora praticar, porque o irmão de Jesus, chamado Tiago, disse: não sejais somente ouvinte da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejam praticantes da palavra. Amém ou amém? Amém. Diga para o teu irmão assim, tu está pronto para praticar a terra? Agora tem terra que é seca, tem terra que é molhada, cada um decide aí, amém ou amém? Então, o texto base hoje é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diga assim: se eu me humilhar e orar e buscar a sua face e me converter dos meus maus caminhos, o céu vai ouvir a minha oração. Essa é a resposta que você precisa nessa noite. Se converta, ore, se arrependa, e o céu será rasgado para quando você abrir a sua boca, o céu vai ouvir e dirá: amém, assim seja. Na introdução de hoje eu quero dizer que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver um verdadeiro avivamento. Quarta-feira pregamos sobre isso. E quarta-feira eu quis deixar claro: começa hoje um avivamento na nossa igreja. E avivamento, irmão, para quem não sabe, não é movimento. Avivamento é algo que está morto, Deus vem e aviva. Quem quer um avivamento completo na sua vida? Passou o tempo da gente estar querendo pregar a palavra e você aí querendo pregar também. Quando eu vou dizer um versículo, ele vai dar o versículo. Não é sobre decorar o versículo, não é sobre você dizer que sabe, não é sobre vir para a igreja, é sobre você ser o versículo lá fora. É sobre você ser a palavra viva lá fora. Esses dias uma mulher disse que convidou uma pessoa para a igreja, e nós vamos desenvolver esse hábito de convidar pessoas para a igreja. Amém ou não amém? Isso é bom ou ruim? Diga assim: é bom, ótimo. É bom com ótimo. A irmã chegou para uma amiga dela da faculdade e disse assim: vamos na minha igreja? Aí ela disse: eu não posso não, porque eu estou lendo um livro. Aí ela, não é aquela crente, né? Tem um crente, tem aquele povo muçulmano que é o xiita, né? E tem aquele crente chato, né? Que fica insistindo, peticando. Passou-se uma semana, ela chegou na amiga de novo da faculdade e disse: fulana, bora na igreja comigo?
Ela disse, não vai dar hoje não, porque eu estou lendo um livro. Aí ela, aham. Na outra semana, fulana, e hoje? Bora na igreja comigo? Aí ela, não dá não, eu estou lendo um livro. Na quarta semana, vamos comigo hoje? Aí ela disse, vamos. Ela disse, tu vai? Vou. E foram. Ela pegou ela em casa, no meio do caminho, ela não aguentou a curiosidade, disse, ô fulana, eu te chamei 3 semanas, tu disseste que não podia ir porque estava lendo livro, me deu uma curiosidade, eu vou morrer se eu não souber. Que livro era esse, pelo amor de Deus? Que livro você estava lendo? Ela disse, tua vida. Eu estava olhando para você saber se era verdadeiro o que você estava querendo me levar para pregar. Agora eu posso ir porque eu li você, como diz o Matuto, de cabo a rabo. E me deu vontade de ser parecido com você. Eu pergunto, você tem sido a Bíblia que o povo está lendo lá fora? A palavra de Deus tem reinado na sua vida, ao ponto das pessoas dizerem assim, eu quero viver o que ela vive, eu quero viver o que esse rapaz vive. Existe alguma coisa diferente na vida desse pessoal, dessa pessoa, desse pessoal, que é tão diferente, que eu não sei o que é, mas eu quero. E quando você chamar a pessoa para a igreja, ela vai dizer, eu vou, porque o que mexeu na tua vida, eu quero que mexa e transforme a minha vida também. Amém ou não amém? Tem alguém aqui que já foi impactado pelo poder da palavra e já teve a vida transformada pelo poder da palavra? Dá glória a Deus. Essa palavra é poderosa para isso, James. E o poder do jejum, o poder da palavra, o poder da oração é algo que está intrínseco, é algo que é disciplina espiritual, irmão. Não se aposentou, não ficou velho, porque a palavra de Deus, ela não fica velha. Disse Billy Graham, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã na segunda-feira. Ela é verdade, ela é pura, ela é poderosa, ela transforma, ela cura, ela liberta, ela salva, ela renova, ela levanta o caído, porque uma palavra só é poder de Deus para transformar o que você precisa. Não precisa de muita. Jesus disse, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o poder da oração? E por que o poder da oração? Porque se tem uma coisa que rasga o céu se move com um som da terra. Sabe qual é? O som da oração. A Bíblia diz que quando você ora, e se vier lágrima, ainda tem esse porém, viu? Quando vem lágrima, o anjo do Senhor vem e com o seu odre colhe a sua lágrima como se fosse uma palavra. Às vezes nós nem conseguimos orar, às vezes estamos sofrendo tanto, doendo tanto, na peleia está tão grande, que o Espírito Santo é que tem que orar por nós com gemidos inexprimíveis. E quem ora em línguas estranhas não entende, mas quando ele ora, o seu Espírito ora a Deus, fazendo a oração que você não sabe fazer, mas que ele entende e interpreta por você. Amém ou não amém? É importante orar a Deus. Jeremias 33 diz, clama a mim e responder-te-ei. Irmão, quantas vezes, irmão, eu mando um zap para alguém e eu fico no vácuo. Quem aqui fica com ódio quando manda uma mensagem e ninguém responde? Feito eu. Eu estou confessando meu pecado, irmão. Amém ou não amém? Pai, me chama de feio, mas não responde, não deixa no vácuo, não. De vez em quando eu deixo, Heitor. Eu deixo, Heitor. Porque ele manda todos os dias a mesma mensagem. Como é que está a mulher que trabalha na sua casa? Como é que está o cachorro? Como é que está não sei o quê? É a mesma mensagem. Eu digo, abençoado. Muda pelo menos na ordem. Amém, amém? Mas eu amo, aí eu escuto tudo e depois respondo ele. Não é assim, Heitor? Mas eu digo, dou o vácuo, mas não adianta dar vácuo em Heitor. Ele continua mandando do mesmo jeito. Não está tudo certo. Não adianta. Eu queria ter o coração de Heitor. Amém ou não amém? Então, a oração é mais que palavra. Oração é comunhão, é clamor, é súplica, é direção, é cura e transformação. Quem ora, permanece. Porque você está em Cristo, fala de algo atual. Quem ora e está em Cristo, fala de algo permanente, tem comunhão, tem relacionamento, tem intimidade. Exemplos de pessoas que oraram o nosso Jesus no Getsemane. Ele orou. A aflição era tão grande que o suor saiu misturado com sangue.
Se for possível, passa de mim este cálice. A gente aprende com Jesus. Sabe o quê? Que toda oração é respondida, mas nem sempre é como nós esperamos. A oração dele foi respondida, mas em vez de Deus Pai tirar o cálice, Deus Pai lhe deu força e graça para suportar o que ele tinha que passar. Talvez você não receba o que você espera, mas o Deus Pai vai te dar força e graça para você passar. Ana! Só lembra daquela música, mulher atribulada, né? Ela estava lá orando, irmão. A oração dela era de uma aflição tamanha, que ela batia a boca, e Eli achava que ela estava bêbada. Ela, a mulher, uma hora dessa bêbada, não, ela disse, não, bêbada não me tenha por filhas de Belial, eu estou aflita. A oração dela é, dá-me um filho. Eu vou morrer assim. Porque uma coisa, irmã, você hoje não querer um filho, mas naquela época, uma mulher que não tinha um filho, ela era tida como maldita, amaldiçoada. Isso é uma amaldiçoada, nem filho consegue ter. Tá vendo aí, ó? Tem prostituta tendo filho, mas esta, nem um filho consegue ter. A de Jesus, quando orou, Deus deu força. Mas Ana, quando orou, clamou, Deus deu milagre, Deus deu profeta na terra, Deus deu sacerdote, Deus deu juiz. A tua oração pode ser com um alvo, mas Deus diz em sua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem, o que Deus tem preparado para aquele que nele espera. Eu não sei o que você tem orado, mas Deus pode te surpreender e fazer muito mais do que você espera. A pergunta é, está orando ao Deus certo, do jeito certo? Em humildade, ficando nu diante dele, clamando. E Paulo e Silas? Tinha apanhado, irmão. Paulo tinha apanhado, Silas tinha apanhado. Paulo de dar em doido, irmão. Foram presos. E ele preso. Em vez de reclamar, irmão, escute isso. Olharam um para a cara do outro e disseram, bora adorar. Irmão, às vezes está faltando somente o que você quer, nem é o que você precisa. E eu vou aqui separar. Eu quero sushi. Quem gosta de sushi? Aleluia. Glória. Aí o outro, eu quero picanha. Quem gosta de picanha? Não tem. Tem quitute. E tá caro o quitute. Eu disse ontem, amor, baixou R$2 o quitute. Irmão, eu quero sushi, eu quero picanha. Mas nessa noite é noite de comer quitute. Glória a Deus, porque tem quitute. É assim que deve ser. Às vezes não tem o que eu quero, mas tem o que eu preciso. E Ele é o nosso bom pastor, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Quem é a ovelha deste pastor? Aí Silas e Paulo, bora adorar? Bora. Irmão, adorar quando está tudo bem é fácil, irmão, é ou não é? Chega lá e obedece. Vitória. É vitória, é bom demais. Eu sou doido para ficar adorando assim. Eu quero. Quem quer adorar debaixo de vitória? Quem quer? Irmão, porque tem um problema. Às vezes tem gente que tem problema com o evangelho da prosperidade, que aquilo é maligno. Mas entenda, eu não creio e não prego o evangelho da prosperidade, mas eu creio e prego na prosperidade do evangelho verdadeiro. Aí às vezes vem essa desgraça, ou seja, a ausência da graça, de uma mensagem mentirosa, e faz nós crentes desacreditarmos que Deus também é um Deus de prosperidade, é um Deus de bênção, é o Deus que é do ouro e da prata. Aí a gente se desvia até das bênçãos que Deus tem para nós. Aí tem o evangelho da prosperidade, o evangelho da miséria. A Bíblia diz, fica no centro, nem se desvia para a direita, nem para a esquerda, fica na palavra de Deus. Ele disse, eu sou o que te sustento, eu sou o que te ajudo, eu sou o que te guardo, eu sou o que te levanto. Irmão,
o sangue escorrendo. E Paulo levanta o hino, eu nem sei qual foi. Se fosse eu dizia, sei lá. Lá maior. Por toda a minha vida. Tem que ser, irmão, sempre. Ó Senhor, te louvarei. Se fosse você cantava? Pois teu fôlego é a minha vida. Feche teus olhos e adora Ele. Lembra da peleja? E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Diga bem alto. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova. Que me tira desta cova. Irmão, sangue escorrendo e eles adorando. E me leva até o céu. E me leva até o céu. Oh, Narabashebe Kanchorobagai. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi, mas tua voz, Ele dá ordem às estrelas, Ele tem controle. Tu dás ordem às estrelas. E ao mar Ele diz, até aqui, não mais adiante. Oh, glória a Deus. Eu me sinto tão no teu colo. Ei, você imagina Silas e Paulo sofrendo e dizendo assim: e não há ferrolho. Irmão, quando ele começou a adorar, as correntes se quebraram. Houve um grande terremoto. Caíram por terra. Oh, glória a Deus. Oh, Narabashimikanchorobagai. Ela se acalma. Narabakantorobagai. E pois sua palavra é pura, é um escudo para se defender. Quem serve ao Deus que é escudo aqui, da glória a Deus? Ô Vinícius, não sei se tu já leu isso, depois tu lê lá em Atos, a Bíblia diz que quando eles adoraram, correntes caíram, o terremoto derrubou tudo. Só que aí o carcereiro queria se matar, pegou uma espada quando ele ia se matar, porque pensou, meu Deus, fugiu todo mundo. Vamos pensar que eu soltei, que fui eu, como é que vai ser isso? Quando ele ia se matar, precipitando-se, Paulo grita, ei, não faças isso, estão todos aqui. Ele olha assim e diz, meu Deus, só pode ser Deus um negócio desse. Ninguém fugiu. Aí ele disse, então o que eu faço para ser salvo? Paulo aproveitou, mesmo ferido, e pregou o evangelho e disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Oh, glória a Deus. Ai, uma oração. Em vez de murmurar, ora. Os benefícios da oração causam intimidade com Deus, direção, força no sofrimento e um coração transformado, meu amado. Diga assim, hoje eu vou começar a orar. Mas não vai orar muito tarde não, porque senão, irmão, tu tá com muito sono, vai fazer o que minha irmã diz, como é? Vai orar com muito sono, dobra o joelho, daqui a pouco começa. Dorme com Deus, Jesus, como é? Abençoa Satanás. Meu irmão, não faz isso, irmão, você vai começar a orar errado. Muito sono. E o pior é que vai orar com muito sono e diz assim, meu irmão, quando eu vou orar, o diabo atende o diabo, e eu não. Foi tu que trabalhou que só amolece o dia inteiro e vem orar na hora de dormir, deitar na cama, no ar-condicionado, quentinho, é para dormir. O cão diz, até eu durmo assim. Não é não? Não, irmão. Diga assim, eu oro no nome de Jesus. Pois é. Além de orar, nós temos que aprender a jejuar.
Eu não sei que foi, ou qual foi a estratégia do cão de fazer a igreja ser igreja sem jejuar. Porque está escrito na Bíblia que Jesus jejuou. Entenda isso, como disse Luciano Subirá, nem Jesus, sendo Deus, quis ser homem sem jejuar. Diga assim, nem Jesus, sendo Deus, quis ser homem sem jejuar. Homem, tu é uma terra seca, feito eu, não quer jejuar. Jesus, santo, perfeito, imaculado, jejuando. Olha que negócio. Tem algo certo que não está errado, ou algo errado que não está certo. Quando jejuamos, nós estamos negando a carne e alimentando o espírito. Quem está entendendo diz amém. Isaías 58:6 diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Nem fala aqui de parar de comer, porque tem muito religioso que para de comer para dizer que está jejuando. Sim, para parar de comer sim. Eu sei que tem aquele versículo que diz assim: boca foi feita para comer, né? Parece que tem esse versículo na Bíblia, porque você fala com muito prazer isso. Mas você não fala assim: boca foi feita para fechar e jejuar. Não foi. Quando Deus recebe o nosso jejum, quando o seu jejum é acompanhado de santificação. Olha o que ele diz: porventura não é este o jejum que escolhi. Deus escolheu um jejum de mim e de você. Nós temos que parar de comer por um tempo para buscar as coisas espirituais, de alimentar esta carne para alimentar o espírito, para desobstruir o canal que está meio obstruído. É como se passasse. Já viu aquele povo desentupindo o cano, empurra uma vara assim, ó, e quando puxa, vem cheio de cabelo, cheio de troços. Já viu? Quem já viu isso aí? Pois é, quando você jejuma, é mais ou menos assim. É como se entrasse uma vara, e quando puxasse, saísse tirando de dentro de você todos os pantinhos que você precisa, que seja tirado para você ouvir a voz de Deus. Quando você jejuma, você não muda Deus. Quando você jejuma, você muda você. Jejum não é uma moeda de troca, muito menos com o céu, mas é um instrumento de rendição total a Deus. Exemplos: Jesus. Mateus 4 ele diz: quando jejuardes, aliás, não é nem Mateus 4 só. Mateus 4 ele vai para o deserto. E ele fez um jejum de 40 dias. Diga assim: 40 dias. O que ele está nos ensinando? Vai começar uma missão, jejuma. Jesus não tinha começado a sua missão ainda. Ele só começou o seu ministério depois que ele jejuou 40 dias. Estou te mandando jejuar 40 dias? Não. Estou te dizendo: consagra a tua vida a Deus e começa a tua missão o quanto antes. Não espere ele fazer aquele que ele já fez na cruz do Calvário. Ele já te chamou, já te separou, já te escolheu. E quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno dele. É hora de voltar a fazer a missão, que é pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é para pastor, é para crente. E também pastor, amém ou não amém? Amém ou não amém? É para todos nós. Jesus fez um jejum porque ele sabe que é importante. Esther fez um jejum, enquanto o jejum de Jesus foi para vencer tentações pela força espiritual. Tem alguém aqui tentado? Levanta a mão, quer ter tentado? Só tem anjo aqui, meu Deus. Ninguém é nem tentado aqui não? Então levanta a mão para ver, levanta. Ah, eu tinha certeza que eu cheguei no céu. Não, gente. Porque está muito claro agora, eu digo, cheguei no céu, eu não vi, fui arrebatado, não percebi. Irmão, Jesus foi tentado em tudo. E tudo quer dizer, sabe o quê? Tudo. E tudo ele foi tentado. Imagina uma coisa, ele foi tentado, mas em nada ele pecou, diz a palavra de Deus. E sabe o que me faz entender? Porque ele era homem, irmão. Porque se você disser que ele não pecou porque ele era Deus, está dizendo que o sacrifício dele foi em vão. Ele era homem. Porque está escrito que só existe um mediador entre o homem e Deus Pai. O nome dele é Jesus Cristo, o homem.
Ele veio homem, ele morreu homem, ressuscitou homem, subiu homem e voltará como o filho do homem quando a trombeta tocar. Nunca deixou, nem deixará de ser homem. Quem entendeu diz amém. Amém. Mas ele venceu suas tentações fazendo jejum. Esther fez jejum e como rainha decretou todo o seu povo jejum. Papagaio, periquito, menino, velho, novo. Bora jejuar. Porque tinha um decreto para matar o povo de Deus. E ela era judia. O jejum dela serviu somente, sabe para quê? Para salvar toda uma nação. Talvez você precise jejuar para salvar a nação chamada sua família. Quem entendeu diz amém. A sua família está precisando de um jejum. Você, sua mulher, seu marido, seus filhos, decretar um jejum em oração e palavra, e jejum, oração e palavra, e não tem tentação, não tem maldição, não tem pressão que resista a uma família que faça jejum, oração e palavra. Você diz amém? Esdras precisava de uma direção a Deus. Sabe o que ele fez? Jejum. Quem está precisando tomar uma decisão aqui? A resposta é: vai jejuar e orar, a direção virá. O propósito do jejum é humilhação diante de Deus, arrependimento, busca por direção e fortalecimento contra a tentação, contra a sua própria carne. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Na minha concepção, pior do que o diabo é a carne. Porque a Bíblia diz que o único que é onipotente, onipresente e onisciente chama-se Deus. Ele não está em todo que é o único que está em todo que é lugar. Por isso que é onipresente. É o único que sabe tudo, é onisciente. E é o único que pode tudo, onipotente. O cão não. Ou o cão está aqui ou está lá. Ele não pode estar no lugar. Só que tem uma coisa. A carne é pior do que o cão. Porque o cão pode não estar aqui, pode não estar na sua casa. Mas onde você estiver, a carne está com você. Quem está entendendo diz amém. Pois é. E como é que mata a carne, irmão? Jejum. E tem uns gordinhos aqui, feito eu, que dá para fazer até 7 dias de jejum, não morre não. É, irmão, estou dizendo tu. Não morre. Além de ficar mais espiritual, vai ficar um gordelícia, porque vai emagrecer um pouquinho mais. Vai ficar saudável, a mente fica focada, fica melhor. Tudo. O jejum é bom para tudo. O jejum regenera as células. Eu vou jejuar por isso. Não, aí é jejum intermitente. Você vai pelo espiritual. Mas quando você cuida do espiritual, o espiritual cuida de todo o resto do seu corpo. Não jejuamos para receber coisa, meus irmãos. Jejuamos para estarmos mais sensíveis à vontade e à voz de Deus. Eu nunca precisei jejuar tanto na minha vida do que nos últimos 4 meses. Cada decisão, cada escolha, cada coisa, jejum e oração. Pastor é crente? Não, pastor é carne, igual a você. Não tem como alguém deixar de ser carne. Não tem como alguém deixar de ser espírito, não tem alguém como deixar de ser alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Ninguém vai para um lugar e deixa a alma e o espírito lá. Para onde você vai, está os 3. Mas se tem um que lhe atrapalha, chama-se a carne. Quem está entendendo diz amém. Nós falamos sobre a importância do jejum. Eu pergunto, é importante orar, sim ou não? Sim. Diga assim, eu vou orar. É importante a jejuar, sim ou não? Sim. Diga assim, quem vai jejuar está aqui. Diga. Pronto, não minta não. E agora é bom que a luz é clara, eu posso ver você mentindo para mim. E é importante a palavra, meu irmão. É oração, jejum e palavra. Nunca isso vai ficar velho. Eu me lembro que um dia eu fui para Recife, eu trabalhei muitos anos numa empresa muito boa, por sinal, chamada Nippon Flex. Colchão, vendi muitos colchões nesse Brasil, eu formei equipe em muitos lugares, e eu fiz muitos amigos, e por sinal,
Esses amigos são amigos que ultrapassaram a barreira do negócio. E um dia, eu que já era crente, eu nunca deixei de falar de Jesus no meu negócio. Você não pode fazer o evangelho o seu negócio, mas no seu negócio você não pode deixar de falar do evangelho. Quem está entendendo diz amém. Evangelho não é negócio, mas negócio sem evangelho não é de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então a sua boca seja para falar de Jesus aonde você estiver e fazendo o que estiver fazendo. E eu me lembro que um dia a gente, Natan, tu sabe, né? Gosto de fazer amigo, de se relacionar, intimidade, aquela coisa todinha. Um amigo meu, Sandra e Alessandro me chamaram, eu era líder deles. E eu fui lá ali perto do TGPO ali, Totó, não sei. Aí eu fui lá para poder, quando cheguei lá, fizeram um banquete de manhã. Até hoje, quando daquele negócio não colocaram? Paella. Que mais? Paella? Foi paella não, foi. Botou também antipasto. Janinha que toda semana come num país diferente, né? Antipasto. Para mim, pasto é de boi, irmão. Pasto. Antipasto é comer antes do pasto. Mas a gente finge que sabe das coisas, tá ligado? Para não passar vergonha. Cheguei lá, estava aquela mesa bonitona, cheia de coisa da David. Eu digo, glória a Deus. Quem está feliz está aqui. A mesa. E a gente sentou e começou a comer. E eu que não sou besta, que entendo que o meu trabalho é algo que eu faço para me sustentar. Mas o evangelho é algo que a gente faz para viver para quem é crente, amém ou não amém? E eu comecei a falar de Jesus. A minha irmã Sandra já era crente, pagava uma peleja, manhã, sofria. Aquelas mulheres que o marido faz a mulher sofrer porque não se converte, não tem? Gente, não tem aquele povo que é gente boa, aqueles caras que você ama do coração, que dá vontade de beijar, só tem um defeito. O que era? Defeito, um problema aqui. Diga assim comigo, gente, não tem defeito, tem dificuldade. Diga assim, quem tem defeito é coisa. E você é a imagem e semelhança do Senhor, não tem defeito não, meu amém. Mas ele tinha uma dificuldade. O que era? Entregar a vida a Jesus. Pensa numa luta. Por quê? Porque era daquele povo, aqueles homens que comprava e pagava, respeitava todo mundo, gente boa, honrava a família, aquela coisa todinha. Aí é o pior que tem para se converter, porque acha que é bom. É ou não é? Quem conhece alguém assim? Quem já foi assim? A gente acha que é bom, não, né, tio? Meu irmão, sou um cara direito. Mas a Bíblia diz que a nossa santidade, comparada com a santidade de Deus, é como trapo de imundícia. Mas o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Aí ele tira um coração de pedra e coloca dentro dele um coração de carne, falando ele do Espírito Santo dentro dele. Aí um dia eu fui lá era eu comendo aqui, eu comecei a pregar a palavra para ele, manhã. E tome aqui, ó. Sentei ele aqui na mesa, eu tomo falando de Jesus, tome Jesus, tome Jesus, tome Jesus. Quem já viu falando do evangelho puro e simples aqui? Aquele que eu explico quem é filho, quem não é, que vai para o inferno, vai para o céu, aquela coisa todinha. E eu pregava, irmão, e o abençoado, ele não chorava não. A lágrima desceu, eu digo, eita, esse aqui eu já ganhei para Jesus, já. Esse tá ganho. Isso aqui tá molinho, manteiga derretida com faca. Quente. Poxa, molinho. Agora ele vai ser crente, agora eu tenho certeza. Terminei a pregação, ele chorava, estava ele, a mulher dele estava orando, minha esposa também aqui orando. Eu digo, eita, esse coração de pedra hoje se amolece, glória a Deus. E eu preguei, ó, eu já estava certo que era não uma coroa, uma pedrinha na minha coroa já, mas alguém veio para ganhar Jesus, amém, amém? Eu digo, eita, galardão, glória a Deus, vou ganhar para Jesus. Quando terminou, eu perguntei aí, varão, tu entendeu? Se entendi, tem que fazer o quê? Ele pregou para mim, tem que se arrepender, receber Jesus. Eu digo, eita, ele entendeu tudinho, glória a Deus. Agora vai, aquela pergunta que não quer calar. Tu quer entregar a vida a Jesus agora, vaza? Ele disse, ainda não estou pronto. Irmão, que frustração, irmão. Irmão, eu fui do céu ao inferno rápido demais. Me deu uma raiva. Só que Deus é bom. E a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus não volta vazia sem antes fazer o que veio fazer. Eu estou pregando essa palavra aqui hoje. Você que não escuta novamente a palavra, nunca mais será o mesmo, porque esta palavra tem poder. Aí comecei a pregar. Eu não fui convite ele nada. Eu disse, mas não, tu não quer não. Ele quer. Não, agora não. Esse miserável. Eu gastando meu evangelho aqui. De repente, escute como Deus é tremendo.
De repente, um adolescente que estava sentado lá do outro lado da sala, olha para mim e diz assim: irmão Tiago, papai quer não. Eu posso receber esse Jesus? Poxa, eu aguentei não, comecei a chorar. Tu quer ser crente? Eu quero ser crente. Eu estava pregando para ele aqui, ó, mas a palavra fazia, ó, ia lá no coração do adolescente. E aquele adolescente entregou a vida a Jesus. Poucos dias depois, aquele amigo meu entregou a vida a Jesus também. Ele se rendeu. E depois Deus fez um milagre. Aí, passa-se uns anos e eu não sabia de nada. Passa-se os anos, aí vem esse maldito do Covid, e o Covid quase leva ele, irmão. Quase morreu. A mulher recebeu ligação várias vezes: venha se despedir, venha cá, venha cá. Ela dizia assim: ei, esta doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ela pregava para o médico, chegava lá, o médico ficava tudo sem entender nada. Abriu uma catera que dava para colocar a mão assim nas costas dele, ó, de ferida. Tanto tempo na cama, morre, mas não morre, mas não morre. E os amigos orando, a igreja orando, a mulher orando. E a mulher não só orava, como dizia: não é para a morte, é para a glória. E para a glória de Deus, aquele que ia morrer, hoje está vivinho da Silva. Aí comprou uma casa lá em Chão Grande, a Maragi, uma granja, James. O cara estava morto, agora está gozando da vida em Chão Grande. Aí ele me ligou assim: vem por aqui, eu quero falar contigo. Eu estava indo para você, estava vindo em Caruaru, parece, não foi, amor? Aí a gente foi lá, eu e Rayane, e Tommy entra em lugar, sai do lugar e vai dentro e pá. E quando chega lá, ia ter uma festa lá, e ele queria que eu fosse lá falar de Jesus para algumas pessoas lá. Vê o que Deus faz. Você lembra daquele menino? Olha o que Deus faz, agora eu sou baterista. Grande coisa. Eu não era nada. Aí eu fui lá pregar. Mas antes de pregar, é crente, irmão. Aquela mesa cheia de banquete. Aí ele me contou um negócio que eu nunca soube, eu não sabia. Você lembra aquele jovem que se converteu na casa dele, o filho dele? Ele me disse chorando. Já cheio d'água, como sempre. Porque pensa num bicho mole para chorar depois que virou crente. Eu quero te dizer um negócio que eu nunca te disse. Meu filho, que naquele dia entregou a vida a Jesus, disse a mim que naquele dia estava pronto para tirar a sua vida, ele ia se matar. Mas tu foi lá e pregou o evangelho, Jesus salvou ele. Aí, ó, Deus é fiel. Olha, ó, levanta aí, Sandra, levanta o sangue dela, Sandra, levanta aí. Olha o casal aí, ó, para a glória de Deus. Hoje vieram honrar a nossa igreja aqui, ó. Vieram ouvir a palavra, vieram adorar Jesus. Pode sentar, meus irmãos. É um casal que a gente ama muito. Isso é a mensagem do evangelho verdadeira, pregada, andando pelo lado e pelo outro. Isso é o evangelho que tem poder para isso. Diga assim: é o poder da palavra. Pois é. Hebreus 4:12. Ó, o poder da palavra, para mim, eu coloquei aqui, é a espada que vence as trevas. As suas trevas serão vencidas quando você dizer: está escrito. É no poder da palavra. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra é lâmpada, é alimento, ela é espada, ela é vida, ela fortalece, ela corrige, ela salva e ela sustenta. É a palavra. Não é movimento, é a palavra. Jesus estava no deserto, como eu falei anteriormente, no capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 11, conta a história que ele estava lá, e o cão não tem o que fazer, porque o cão também é burro, irmão, porque se eu fosse o cão, eu dizia: eita bicho burro, eu não ia, depois de 40 dias de jejum, eu ia no primeiro dia, irmão, depois de 40 dias, tu tá doido, que bicho burro, eu pensei, né? Hein? O cara passa 5 dias de jejum, parece que vira um anjo. A mulher passa, acaba nem tentado nessa hora. Ela passa e digo: agora pronto. O capeta pensa que me pega. Instagram, quando o carro rola assim, aparece um negócio daquele que homem gosta. Sabe o que é? Que derruba, metralhadora do inferno. Metralhadora. E você, abençoada, para de botar sua bunda na internet.
seu peito, seu decote na internet, em nome de Jesus. Você não é crente, terra seca. Aí fica lá com metralha. Tem a metralhadora de Jeová, que é aquele que prega o evangelho. Quem é que é a metralhadora de Jesus? Mas tem a metralhadora do cão, que fica derrubando os homens no meio da internet. Com a roupa. E os homens também, que são os filhos do cão, que fica derrubando a mulher também. Amém ou não amém? Eu não estou com raiva não, estou só pregando o evangelho. Jesus estava lá e 40 dias depois, o cão chega. Ei, se tu é filho de Deus, tá vendo essa pedra aí? Transforma ela em pão. Diga assim, se tu és. É especialidade do demônio, do cão, do capiroto. Fazer você não saber quem você é em Deus, mexer na sua identidade, dizer que você não é amado, que você não é capaz, que você não tem condição. Para o nosso Deus tudo é possível. Aí o cão diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí o meu Jesus, que ele é a própria palavra, diz assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí eu pergunto, ele tinha poder para transformar aquela pedra em pão ou não? Não, ele tinha poder para fazer o capeta virar pão. Vira um pão agora, pá! E é brioche. Tem poder, irmão. Ele tem poder para fazer, diga assim, Deus tem poder para fazer tudo o que quer. Diga assim, mas Deus não quer fazer tudo o que pode. Aceite a vontade soberana dele e serás feliz. Porque a mentira do cão, que você vai ser feliz, que você tem que ser feliz. O que importa é ser feliz. Assinado, demônio. Curtida pelo Satanás. Não, Deus quer que você quer ser feliz, mas não é o que importa. O que importa é que o nome dele seja glorificado na sua vida. O que importa, está escrito, é que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Está escrito. O que importa é que a alegria do Senhor é a nossa força, não é a minha alegria. Agora, a minha alegria, quando eu estou no Senhor, ela é tremenda. A Bíblia diz que até o feioso, o caba feio, você que é feio, quando está no Senhor, o coração alegre aformoseia o rosto. Fica bonitinho. Jesus disse, está escrito. Aí teve hora que o capeta disse, vem cá. Se lança daqui de cima, porque se tu se lançar daqui, está escrito. Olha o capeta usando a Bíblia, irmão. O que tem de capeta, o teólogo, usando Bíblia. Ei, está escrito. Lance daqui até lá embaixo, e o Senhor dará ordem a teus anjos. Só que o nosso Jesus não é menino. Tem muita gente no Natal que fica adorando o menino Jesus. Existe um menino Jesus lá, mas aqui a gente fala de um Jesus que não é menino, um Jesus que sabe de tudo, que vê tudo e conhece tudo. Ele diz, está escrito, tá bom, mas tem uma coisa, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então fala o seguinte, se curva aqui e me adora, eu te darei tudo isto. Ele disse, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás. A tua vitória, meu irmão, vai vir quando sua boca souber dizer, está escrito. Não é, eu estou sentindo. Eu sinto é um peido, a barriga. Dá uma dor de barriga, você sente. Tristeza, você sente. Raiva, você sente. Ira, você sente. A palavra você crê e pratica. Tem que sentir nada. Eu não estou sentindo. Pronto. Me mostra um versículo de Deus dizendo assim, sinta isso e por isso faça. Mas eu lhe mostro vários que dizem mais ou menos assim, creia e verás a glória de Deus. Crer não é sentir, irmão. E é crer, como diz a Escritura. Diga assim, crer como diz a Escritura. Não é crer como você acha, não. Porque você cria um Deus na sua cabeça.
O Deus que você crê é o que você criou ou o Deus que se manifestou e se revela através da palavra de Deus? Está escrito. Essa deve ser a palavra que eu e você devemos usar para resolver, para decidir, para agir todas as coisas. Está escrito. Quando alguém lhe acusar, você usa a palavra. Quando você precisar denunciar algo, denuncie usando o versículo da palavra. E o pecado é esse. Não é porque eu estou dormindo com minha namorada. Ei, dormindo com a namorada é fornicação. Não porque eu estou falando eu falei, mas falou? Maledicência. Não porque eu tomei uma, fiquei tontinho, no outro dia fiquei de ressaca. Ressaca? Tontinho? Tomou uma? Embriaguez. Não sabeis vós que os bêbados, os homossexuais, os maledicentes, os prostitutos, os fornicadores não herdarão o reino dos céus? É assim que está escrito. Está escrito assim. Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem sabe que é verdade, diga assim: misericórdia. Misericórdia. Benefícios de viver a palavra. Crescimento espiritual. Em Colossenses 13 e 16 diz assim: que habite em vós a palavra. Irmão, habite em vós a palavra. Em João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra, era o verbo, o logos de Deus, era o próprio Cristo. E ele se fez carne e habitou no meio de nós. Mas aí ele disse: eu vou para o Pai e não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei outro Consolador. E eu irei e voltarei. Nós faremos em você morada. Ele é a palavra e Ele quer morar em você eternamente. Conhecer a palavra dá crescimento espiritual. Conhecer e viver a palavra dá defesa contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não é eu ouvi a tua palavra e achei bonito. Não, eu guardei. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, ela mostra onde eu estou agora, o que eu preciso ver ao redor. Luz para o meu caminho, ela aponta a direção que leva a Jesus, que é o caminho. Josué, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: ei, cabra, medita na palavra 2 vezes só, de dia e de noite, somente. De dia e de noite. Quer ter direção segura no que fazer? Quer tomar decisão? Como eu tenho sofrido para tomar algumas decisões, porque o meu sentimento diz uma coisa, mas o que Deus diz a mim é outra. Quer ter direção? Fica com o que Deus falou. Mas o meu coração, ele me diz outra coisa. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? É interessante que, eu vou até abrir aqui, ó. Tá ali não, mas eu chego. Josué 1 e 8. Eu vou, ó, irmãos, olha o que diz a palavra. Não cesse, diga comigo, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nele, bem alto, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Agora, irmão, vê o que Deus fala depois disso. Para quem medita de dia e de noite, guarda no coração e cumpre para fazer o que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eita promessa maravilhosa. Quem conhece a palavra fica com essa promessa. Eu quero encerrar. Falta 8 minutos, 7 agora.
Eu quero encerrar. Já chama o pessoal do louvor para cá. Já fica no lugar certo. Já começa aí a se mexer. 5 situações de adversidade. Eu quero dar uma receita para você aqui. Eu gosto de dar receita. 5 situações de adversidade em que devemos usar o poder da palavra. Aprendemos que temos que orar, que temos que jejuar. Mas também aprendemos que temos que usar a palavra para nos defender. Quando nós estamos enfermos e ansiosos e com medo, que palavra vamos usar para isso? Alguém aqui já ouviu falar de ansiedade? Levanta a mão. Eu tenho uma palavra para você. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andei ansioso por coisa alguma, mas em tudo, diga assim, tudo. Isso, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e mente em Cristo Jesus. Está ansioso? Diga: Ele me sustenta. Está ansioso? Diga: Ele me guardará. O apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Diga assim: lançando sobre ele. Pega a sua mão direita, que é a mão forte. Se você for canhoto, você troca. Imagina, só imagina você pegando a sua ansiedade assim, tirando a ansiedade, tira de dentro assim, ó. E segura assim, olha para ela. Olha o que a Bíblia diz: lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança nele assim, lança, só para você imaginar isso aí. Irmão, essa palavra, Ele tem cuidado de vós, no original quer dizer, sabe o quê? Quer dizer, Deus tem interesse na tua vida, então me dá a tua ansiedade que eu tomo conta dela. É isso que está dizendo. Outra situação que a palavra é poderosa também para isso, sabe o que é? É quando estamos enfermos, aliás, enfrentando solidão. Qualquer enfermidade lança nele. Mas é solidão, irmão. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz. E disse Deus. Quem disse? Deus. Não foi Tiago nem Genésio. Quem disse foi Deus. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Eu estou convosco todos os dias. Irmão, quando estiver sentindo só, diga assim: o meu Deus, na sua palavra disse: não me deixará e não me abandonará. Quando enfrentamos tentações, irmão, eu gosto de dizer: quem confessa uma tentação não precisa confessar um pecado. Eu duvido. Está eu aqui, James. Estou numa prova, irmão. Pergunta assim: o que é, pastor? O que é, pastor? Eu estou sendo tentado em bater no irmão, pastor. Ele está mirando de um jeito, doido para dar nele. Irmão, eu vou contando aqui a ele a tentação, irmão. Começa a esfriar. Aí Deus vai dizer: tu é crente, pastor, faz isso não. Faz isso não. Não é assim? Agora, cuidado quem você procura. Procura uma pessoa de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. Procura um crente, procura uma crente, varoa. Ah, meu casamento está ruim. Aí tu procura uma filha do campo para perguntar sobre o casamento. Ela vai dizer: deixa ele, vai ser feliz. Deus quer você feliz. Em vez de dizer assim: vai orar, vai jejuar, vai cuidar dele como se ele fosse Jesus, porque a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o marido, e o marido santo santifica a esposa. Aí ela faz: é mesmo, né? Eu vou ser crente, é melhor mesmo. Quem está entendendo diz amém. É tentação, meu irmão. Lá em 1 Coríntios 10 e 13 diz assim: nenhuma tentação lhe sobreveio que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo vos providenciará o escape para que possa suportar. Ei, Deus lhe dá graça para você suportar a tentação. Injustiça, meu irmão, quando você sofrer injustiça, a palavra de Deus diz em Romanos 12, 19: amados, nunca se vinguem, mas deixem lugar para a ira de Deus,
Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Em vez de você pagar o mal com o mal, entregue a Deus e dele será a vingança. Quem está entendendo diz amém? Não queira se vingar porque você não é Deus. E eu encerro falando sobre quando enfrentamos dúvidas sobre o propósito de Deus em nossa vida. Alguém tem dúvida, irmão? Muita gente tem dúvida. Hoje em dia tem curso para saber o propósito. Qual o propósito? O que Deus quer da minha vida? O que Deus pensa de mim, gordinho? O que Deus espera de mim, Natan? De Ling, de tu? O que Deus pensa da tua vida, James e David? O que Deus pensa de você? Quando na tua mente vier assim: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não tem um plano na minha vida, vai para a palavra, Jeremias 29, 11, 12 e 13. Porque eu, o Senhor, é quem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o final que você espera. Então ireis, orareis a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu serei encontrado por você e eu mudarei a tua sorte. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano. Diga para duas pessoas: Deus tem um plano na tua vida. Diga. Fica de pé, meu irmão, fica de pé. Você e eu fomos chamados para um compromisso. Quem ora, quem jejua, quem medita na palavra, ele tem um verdadeiro avivamento que Deus começou em nosso meio. Ele tem uma santificação ou uma santidade prática, não falada. Ele fala e o que ele prega, e ele prega o que ele fala. Ele tem poder do Espírito Santo para dizer ao diabo que sai, ele sai. Para dizer ao enfermo, seja curado, ele é curado. E ele tem crescimento constante. Diga assim: crescimento constante. O Senhor nessa noite está nos chamando para um compromisso de sermos crentes de verdade. Crentes vivos. Crente perseguido. Porque se ninguém está dizendo assim: tu é crente, é porque você é um crente 007, agente secreto, ninguém sabe que você é crente. Mas isso vai acabar hoje, porque hoje você vai começar a dizer no trabalho: está escrito na palavra de Deus que... Vai dizer na faculdade: eu aprendi que na palavra de Deus está escrito que... Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem está preparado para viver esse avivamento, diga eu. Então ore com fervor, jejue com propósito e mergulhe na palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aproveita para adorar Jesus. Dá lugar na terra.